Neemias, capítulo 11. A população judaica em Jerusalém. Os príncipes líderes dos israelitas decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que, de 10 pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam permanecer em suas próprias cidades. O povo rogou bênção sobre todos os homens que se apresentaram voluntariamente para habitar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Portanto, estes são os chefes das províncias que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Além deles, vieram também pessoas de Judá e de Benjamim, todos para residirem em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá chegaram Ataias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maaléu, descendentes de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens notáveis. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Messulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías, que era filho de Colaías, neto de Maacéias, bisneto de Tiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o chefe da cidade, oficial superior entre eles. E Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Messulão, bisneto de Zadok, que era filho de Meraiote, neto de Aitube, superintendente da casa de Deus. E seus companheiros que faziam todo o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anze, que era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azariel, neto de Assai, bisneto de Messilemote, tretané de Imer, e seus companheiros, que eram também valorosos, totalizavam 128 homens. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azub, neto de Asricão, bisneto de Azabias, tretaneto de Buni, Sebetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas encarregados do serviço externo da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabide, bisneto de Asaf, e ministro de adoração e louvor, que convocava o povo e dava início aos hinos, cânticos, ações e graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus companheiros, e Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Geduntum. Todos os levitas reunidos na santa cidade foram 284 homens. Os guardas do templo, Acube, Talmão e os homens de seus cães que vigiavam os portões totalizavam 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua própria herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Ezia e Gispa estavam encarregados deles. O chefe oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Azabia, bisneto de Matanias, tretaneto de Mica. Uzi era um dos seus descendentes, de Asaf, que eram superintendentes do ministério de música e louvor na casa de Deus. Entretanto, eles estavam sujeitos às ordens e normas da parte do rei a respeito das atividades religiosas que realizavam todos os dias. Petaías, filho de Mesazabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil em atendimento às demandas do povo. Algumas pessoas da população de Judá foram morar em Criate Arba e suas aldeias ao redor de Dibom e seus povoados, em Jacabezeel e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bet-Pelet, em Azar-Saul, em Berzeba e seus povoados, em Ziglag, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Laques e seus campos, em Azeca e suas aldeias. Desse modo, se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos filhos de Benjamim foram viver em Geba, Micamas, Aia, Betel e suas aldeias, e Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adid
Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos, alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram convocados para fixar residência junto ao povo de Benjamim. Neemias capítulo 12. Zorobabel volta com os ministros. Esses, pois, são os sacerdotes e os levitas que retornaram com Zerobabel, filho de Saltiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuas, Sabanias, Reum, Meraiote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir os cânticos, louvores e ações de graças. Baquebuquias une seus colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Elisiabe, pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi pai de Jadua. E na época de Joiaquim, esses foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Messulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Meremote, Elcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Messulão, da família de Abias, Icri, da família de Miniamim, de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Gedaías, Natanael. No tempo de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas Joiada, Joanã e Jadua foram registrados durante o governo do rei Dário, persa. Os chefes das famílias da linhagem de Levi, até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binuí e Cadmiel. O coral fora dividido em dois conjuntos, um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Barquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram guarda dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Esses homens valorosos serviam nos dias de Joiaquim, neto de Jesua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. A santificação dos muros da cidade. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declamações de acordo com ações de graças, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porquanto os cantores haviam construído para si aldeia nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí 2 grandes corais para que entoassem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro, em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azaria, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e 2 filhos dos sacerdotes, levando trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o mestre escriba, e adiante deles. A entrada do portão da fonte subia diretamente às escadas da cidade de Davi, onde começava a subida do muro.
acima da casa de Davi, até o portão das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a parte mais larga do muro e continuaram passando por sobre o portão de Efraim, da porta Gessana, isto é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Ananeel e a torre dos 100, indo até o portão das ovelhas, junto ao portão da guarda. Ali nós paramos. Assim os 2 coros, os que rendiam graças a Deus, pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias, com as trombetas, além de Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os corais cantaram sob a direção de Jesraías, e naqueles dias, felizes como estavam, oferecendo grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. O ministério na casa de Deus. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta das cidades. Deveriam recolher as porções designadas pela Torá, a lei, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado, porquanto muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, haviam dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão da graça a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para com os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e esses separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Neemias, capítulo 13. Conclusão das reformas de Neemias. Naquele tempo, fez o povo uma leitura de voz alta do livro de Moisés e das Escrituras, e se achou registrado que o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, a lei excluiu sumariamente de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido supervisor dos depósitos da casa do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinados para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão. Então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que, imediatamente, todas as câmaras do templo, as salas sagradas fossem purificadas, e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e os incensos sagrados.
Foi informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhe indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida, convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos, e nomeei como tesoureiros para que supervisionasse os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escriba, e Pedaías, dentre os levitas, e como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança, e portanto receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. E orei: lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Estabelecimento do sábado. Naqueles dias, observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o sábado, e ajuntavam trigo e carregavam em jumentos, transportando juntamente com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que se comercializavam em Jerusalém, entre os filhos de Judá. Por esse motivo, censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estás praticando um mal tão grande, profanando o dia do sábado? Porventura, os vossos pais não cometeram o mesmo erro e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e essa cidade? E vós ainda provocais ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do sábado? Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que eles fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sabá, que é o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do sabá, que é o sábado. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se eu fizesse mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais às portas da cidade no dia de sabá, que é o sábado. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões a fim de garantir que o dia do sabá, o sábado, voltasse a ser respeitado como sagrado. Condenação aos casamentos mistos. Além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdob, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua dos Asdob ou a língua de um dos outros povos gentios e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar algum deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Iavé o nome de Deus e os adverti: não darei vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomarei das filhas deles para vossos filhos, nem para os vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisto que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticai este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vós casando com mulheres estrangeiras? Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. E orei: não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Desse modo,
Purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs, e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com o seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenhas, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus.